sou a Patrícia, nós estamos aqui no canal do L'Espérance do Brasil e hoje nós vamos ensinar uma receita de pão sem glúten. Separei aqui os ingredientes. Para começar, vamos aqui então colocar nessa bacia 360 gramas de farinha de arroz integral, 180 gramas de farinha de aveia, 135 gramas de polvilho doce ou fécula de batata, de mandioca e 135 gramas de fécula de batata. Vamos usar 90 gramas de semente de girassol triturada ou pode ser qualquer outra oleaginosa, castanha do Pará, amêndoas ou até mesmo gergelim ou amendoim. 55 gramas de psyllium, 45 gramas de açúcar mascavo ou açúcar de coco, 15 gramas de fermento biológico seco e 20 gramas de sal. Aqui estão todos os ingredientes secos da receita. Nós vamos misturar todos e depois acrescentar os ingredientes líquidos. É um pão muito simples e fácil. A maior dificuldade será pesar os ingredientes. Depois de misturado todos o seco, nós vamos acrescentar os ingredientes líquidos. Temos então 950 ml de água. Pode ser em temperatura ambiente se você não estiver apressado, ou se você estiver com mais pressa, pode colocar água para mornar um pouquinho. Vamos misturar tudo e por último acrescentar o azeite ou óleo de sua preferência, que é de 60 a 80 ml. O início vai parecer que a receita não vai dar certo, porque vai ficar muito líquida. Mas como aqui tem o psyllium, que é uma fibra, à medida que você for misturando, ele vai absorvendo a água da receita. É importante que você pese todos os ingredientes e coloque na medida que está sendo ensinado. Se você acrescentar mais água ou mais ingrediente seco, você não vai ter o mesmo resultado. Depois de misturado muito bem, nós vamos acrescentar o óleo. Já está encorpando, o psyllium já está absorvendo a água. Depois de misturado bem, nós vamos deixar a receita descansar 1h30, 2 horas, isso vai depender muito do clima, ou até dobrar de volume. Fica assim. Agora vamos tampar, cobrir e deixar a receita descansar. Passou o período de descanso, né, de 1h30, 2 horas, aí vai depender muito do clima, da estação do ano. E agora a gente vai amassar mais um pouquinho para tirar o ar da massa e vamos colocar na forma. Aqui eu treino 3 formas de silicone, você pode usar também formas de alumínio. Se você for usar forma de alumínio, lembra de untar a forma e enfarinhar com um pouco de farinha de arroz para você não ter trabalho na hora de tirar o seu pão. A massa do pão sem glúten ela é um pouco diferente da massa de pão de trigo normal, porque não é uma massa que você vai precisar sovar, então ela vai ficar um pouco pegajosa. Para essa receita, você vai ter 3 pães de mais ou menos 650 gramas cada pão. Então, se você quiser fazer em maior quantidade, você dobra a receita. Aqui eu vou usar essa forminha de silicone, coloquei aqui a balança, tarei e vou pesar então 650 gramas.
você fizer numa forminha menor, você vai ter um pãozinho mais gordinho. Então, pesado. Agora nós vamos para a parte de modelar o nosso pãozinho. Como a massa ela é um pouco pegajosa, nós podemos modelar da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma vasilha com água e uma colher. Então eu vou molhando e vou pressionando e modelando do formatinho que eu quiser. Posso deixar as laterais um pouquinho mais fundas para você ter um pãozinho com uma aparência de pão normal mesmo, para ele ficar mais gordinho em cima. Então, na hora de modelar, é bem simples. Você vai molhando a colher na água e vai arrumando na forma. Pronto, você vai aproveitar que ele tá úmido em cima e vai colocar... Aqui eu trouxe aveia em flocos. Ou pode ser semente de girassol, outra semente da sua preferência. Após modelado, você vai esperar o seu pão crescer. Esse tempo de crescimento você precisa observar, porque o segredo desse pão não é os ingredientes. Como você viu, os ingredientes são muito simples. O segredo para ele ficar assim como esse aqui, gordinho, com cara de pão, é o forno. Então você precisa esperar ele crescer, mas não no limite do pão. Ele precisa estar ainda na curvatura de crescimento. Imagine como se fosse uma curvatura. Antes dele chegar no topo, você vai levar para o forno. Esse forno precisa estar superaquecido, na temperatura aí máxima do seu forno, dependendo do seu forno, para que quando o pão entrar para o forno, ele possa ter o seu pico de crescimento no forno e assim ele não venha a abaixar. Então você vai observar e vai ver quando ele estiver crescendo, ele estiver já num tamanho bom, mas não no máximo de crescimento, você vai levar para o forno superaquecido. Você vai deixar uns 10 minutinhos esse pão no forno quente, porque ele vai atingir o seu máximo de crescimento e aí você vai abaixar o forno para que ele asse também e fique um pão cozido por dentro e não só assado por fora e cru. E aqui temos o resultado final do nosso pãozinho sem glúten. Como vocês podem ver, esse daqui ele ficou super macio. A coloração dele, por conta do psyllium e por conta da castanha, fica um pouquinho rosa, um pouquinho roxo, assim, uma coloração diferente. Mas o sabor é muito bom. E gostaria de convidar vocês a curtir a nossa página no Instagram, também no Facebook e o nosso canal no YouTube L'Espérance du Brasil.